Boa noite, então, a todos e a todas que estão aqui presentes. É uma grande felicidade compor a mesa de encerramento deste evento sobre o pragmatismo e análise econômica do direito. Dada a importância do tema em momentos de discussões sobre incentivos e ferramentas adequadas da economia e o poder judiciário. Na oportunidade, eu parabenizo o Conselho Nacional de Justiça pela organização desse evento. Tenho absoluta certeza de que este encontro trará significativa troca de experiências e conhecimentos para o aprimoramento sobre o impacto do direito à economia. Ainda gostaria de cumprimentar a presença de todos aqui presentes. Em nome de todas as autoridades, agradeço pelo dileto convite em nome do presidente Luiz Fux. Cumprimento também pela organização deste evento o Dr. Anderson Paiva e cumprimento os membros da mesa aqui presente. Bom, eu não vou me estender muito, porque eu acho que sobre a perspectiva conceitual, a perspectiva também de exemplos, eu acho que já estamos bem satisfeitos em relação aos conceitos principais da análise econômica do direito. Mas é importante esclarecer que as infindáveis discussões sobre o conceito e objeto do direito empresarial não excluem uma característica intrínseca a qualquer sistema jurídico. Seu escopo é direcionar o comportamento dos indivíduos no meio social por meio de sanções em prol de determinados objetivos considerados relevantes. E aqui também o Dr. Rafael me trouxe uma reflexão muito interessante sobre a redução de assimetria de informação, também me trouxe perspectivas sobre incentivos. Ainda o doutor Danilo trouxe a ideia do paternalismo libertário. Quais são as influências desses argumentos e dessas teorias à luz do direito empresarial? Porém, a teoria jurídica, isoladamente, contudo, é insuficiente para apurar de forma adequada o regular alcance desse escopo, além de falhar na identificação de eventuais custos colaterais impostos pela norma empresarial. Para tanto, são necessárias ferramentas que permitam aos estudiosos realizar predições, baseadas na análise empírica do comportamento humano, considerada a interação com outros indivíduos. Este é o papel da economia. Uma vez eleito o escopo pelas vias do direito, aquela ciência proporcionará recursos para demonstrar a eficiência ou não do meio escolhido, propor alternativas e estimar custos, financeiros ou não. Como fator de influência da conduta humana, o direito muitas vezes funciona como uma bússola quebrada. Conduz a sociedade a resultados diametralmente opostos ao pretendido. Gera benefícios concentrados em troca de prejuízos dispersos. Elege protegidos que, na prática, acabam por ser fragilizados. Uma vez demonstrado o mau funcionamento da norma jurídica por meio das lentes de outras áreas do conhecimento, põe-se a questão se ela, ainda assim, é justa ou compatível com o ordenamento jurídico. Nessa perspectiva, o direito empresarial, especialmente no Brasil, ainda é um ambiente farto de regras disfuncionais, o que se deve, em grande parte, ao fato de ser dominado pela retórica sem análise empírica. Eu acredito que essa análise empírica, para nós, como operadores do direito, ainda é um desafio. Não sabemos, muitas vezes, lidar com o estudo e o comportamento humano para predições e previsibilidade de decisões, de regras, de questões regulatórias. E, por isso, no que diz respeito à parte substancial de seus intérpretes e aplicadores, devemos buscar esse raciocínio econômico. Dito isso, à luz da análise econômica do direito, os juristas encontram imensa dificuldade para delimitar o conceito de eficiência. Nem mesmo o Poder Judiciário consegue compreendê-lo e operacionalizá-lo. O conceito de eficiência deve ser importado de outra ciência social, pois o direito não desenvolveu uma metodologia científica para essa categoria de análise. A principal dificuldade dos juristas está em tentar compreender a eficiência como algo único e com apenas um significado. E isso tem, basicamente, a ideia dessa ligação com a nova roupagem regulatória sob a perspectiva empresarial. Para a economia, eficiência é um conceito plural, que pode ser observado de diversos ângulos, passíveis de serem resumidos em 3 critérios distintos: a eficiência produtiva, a eficiência alocativa e a eficiência dinâmica. A eficiência alocativa pode ser aplicada de forma pragmática ao direito empresarial
Isso porque concentra-se no retorno ou utilidade de benefícios extraídos pelos empresários quando usufruem benefícios. Isso releva a preferência da sociedade ou um grupo com o objetivo de verificar se a escolha é adequada e se realiza o maior nível de bem-estar social possível. É interessante notar alguns critérios, entre eles eu busquei aqui o Kaldor-Hicks, que se associa ao conceito de eficiência alocativa e o critério de Pareto ao conceito de eficiência produtiva. Adverte-se, contudo, que existem divergências sobre essa forma de sistematizar os conceitos, bem como críticas a esse critério adotado, porque ele faz com que o utilizador tenha que empregar algum método para avaliar benefícios e prejuízos. Porém, no Brasil, o artigo 3º, inciso 1º da nossa Constituição diz que nos objetivos fundamentais da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tal previsão constitucional fundamenta a socialização do risco no cenário brasileiro, mas isso não significa que o Estado deve ser um segurador universal. O direito empresarial não pode ser visto como um risco socializado. Por outro lado, a atividade empresarial, à luz da análise econômica do direito, não pode ser vista como uma desresponsabilização. Quando os agentes econômicos estão segurados ou em uma situação de compartilhamento de riscos com o Estado, existe a possibilidade de correrem mais riscos do que normalmente estariam dispostos a enfrentar, pois um dos problemas é que não há tanta previsibilidade por parte das decisões judiciais. Os padrões que nós chamamos de standards, aceitáveis pelo Estado, partem de uma ideia coletiva, desenvolvida na sociedade de consumo, seja através de uma regulação estatal, seja mediante de normatizações desenvolvidas pelo setor privado, inclusive internacionalmente. Nessa perspectiva, temos que analisar a criação de estruturas de incentivos por meio de normas jurídicas, que afigura-se imprescindível para que o resultado do processo e a aplicação da norma seja minimamente estável. Referidas regras tão somente induzem o processo ao equilíbrio ao romper o círculo vicioso. Em 1776, Adam Smith disse: "O homem quase sempre precisa da ajuda de seus semelhantes, e seria vão esperar obtê-la somente de benevolência. Terá maiores chances de conseguir o que se quer e o que se puder interessar o amor próprio deles a seu favor e convencê-los de que terão vantagens em fazer o que deles pretende. Todos os que oferecerem a outros qualquer espécie de trato propõem-se a fazer isso. Dê-me aquilo, o que eu desejo, e terás aquilo que deseja." É o significado de todas as propostas desse gênero, e é dessa maneira que nós obtemos uns dos outros grande maioria de favores e serviços que necessitamos. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, e sim é um apelo não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos das nossas necessidades, mas das vantagens que a deles podem obter. Agora temos uma compreensão mais profunda acerca de como os agentes racionais tomam decisões e de como eles podem realizar as trocas. Nós, juristas, devemos estar prontos para aplicarmos esse conhecimento no âmbito do direito empresarial e do próprio processo civil, e ainda assim avançarmos para o modelo jus-econômico do processo. Nesse sentido, a função social do Poder Judiciário é resolver conflitos aplicando as regras jurídicas. Na abordagem tradicional de Carnelucci, a lide é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Isto é, alguém quer algo, mas a pessoa pode prover o bem da vida pretendido se recusa a fazê-lo. Em todos os casos, se a lei se vale de cláusulas vagas, gera imensa segurança jurídica e confere poder indevidamente excessivo a fiscais burocratas. Como afirmado anteriormente, a insegurança jurídica tem um preço e é pago por todos nós. Por isso, a análise econômica do direito vem como uma ferramenta, em especial para o direito empresarial, como uma escola de pensamento, segurança jurídica, previsibilidade, incentivos de comportamento e sentimento de justiça. Encerro a minha fala exaltando a análise econômica do direito como uma ferramenta e o papel sine qua non que a justiça ocupa na manutenção da segurança jurídica. Muito obrigada.